Pronto, gente, passou a hora do recreio, né? Agora vamos continuar aqui, né? A nossa aula, né? Que é comunicação em saúde. Não sei se está ficando na sequência, mas o importante é o conteúdo, tá bom? Vamos dar aqui continuidade, né? O tema já foi introduzido na aula anterior, né? Ou vai ser na próxima aula, não sei se vai ficar invertido na sequência, mas a gente já falou um pouquinho na questão da comunicação em saúde, certo? Foi mesmo no finalzinho, ou a gente vai falar ainda se for na próxima aula, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, eu pergunto para vocês, inicialmente, o que é comunicação para vocês? O que vocês acham que é comunicação? Então, comunicação vai ser a troca de informações, vai ser o diálogo entre determinadas pessoas, certo? E através de dispositivos, de símbolos. Então, comunicar vai muito além do que uma conversa, né? Até porque a conversa é apenas uma modalidade de comunicação, certo? E a comunicação em saúde tem que ter uma linguagem específica, tem que ter uma linguagem adequada para a necessidade do usuário, a necessidade do paciente, tá certo? Então, nesse slide aqui, vocês vão ver o conceito de comunicação do dicionário eletrônico, tá certo? No dicionário ele vai dizer o quê? Que comunicar significa o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, que quer através da linguagem falada ou escrita, por meio de outros sinais, signos ou símbolos, ou através de aparelhamento técnico especializado, sonoro e visual. Então, o que eu falei anteriormente naquele conceito, né? Que comunicar vai muito além do que eu sentar e conversar com você, certo? Porque tem outros dispositivos, tem outros sistemas, tem outras modalidades de comunicação, tá certo? Então, percebam que a nossa aula já vai ser bem simples, comunicação, troca de informações, tá certo? Então, um conceito amplo aí, né, que está no dicionário, para vocês entenderem, complementar, né, a minha fala de anterior daquela imagem, que eu falei numa abordagem, num conceito geral, de o que seja, o que é a comunicação. Então, aí vocês viram que comunicar é muito além do que o conversar, né? Comunicar é o ato de efeito de emitir, transmitir e receber mensagem, por meio de métodos convencionais, podendo ser escrito uma ligação, um cartaz, uma placa, uma etiqueta, um símbolo, um gesto, tá certo? Então aqui, a comunicação, né, gente, ela tem, eu coloquei aqui para vocês, trouxe aqui para vocês 3 formas de comunicação, né, que eu tirei do manual de agente comunitário de saúde, que ele vai apresentar esses 3 tipos, né, comunicação interpessoal, né, é direta, estabelecida entre 2 ou mais pessoas. Então é quando eu converso com aquela pessoa, quando eu faço uma ligação, quando eu mando um e-mail, quando eu sento para conversar. Então, comunicação interpessoal, comunicação entre pessoas, certo? Então, quando eu converso, eu faço uma ligação, eu sento aqui para conversar, quando eu estou ali na minha visita, que eu sento ali e converso com aquela pessoa, eu estou tendo uma comunicação interpessoal. Temos também a comunicação de massa, né, que é aquela dirigida a uma faixa grande de público e é efetuada pelos meios de comunicação. Então, quando um programa de TV, um rádio, ali vai ser o quê? Comunicação em massa. Um show, o cantor está fazendo um show, ali está sendo uma comunicação em massa. Por quê? Porque é um grande público, um grande número de pessoas que estão ali, certo? E tem a comunicação não verbal, né, que é baseada em signos independente de linguagem falada. Então, questão de símbolos, gestos, expressões, né, que a gente vai ver na frente, que devemos ter cuidado com a questão das expressões faciais, do jeito
né, do comportamento, de quando estiver conversando com um paciente, com um usuário, com um ator social do serviço de saúde, tá certo? Então, 3 formas de comunicação eu trouxe aqui para vocês, né? Bem simplesinho o conceito, bem simplesinho de vocês entenderem, né? A comunicação interpessoal, a comunicação de massa e a comunicação não verbal. Interpessoal, uma conversa entre 2 pessoas ou mais pessoas, né? Através de forma presencial, através de e-mail, celular, né? Comunicação de massa quando é para um grande público. Então, quando eu faço uma determinada comunicação que vai beneficiar todos. Então, um programa de TV, um programa de rádio, podemos dizer também um show, tem muitas pessoas, então a gente está tendo uma comunicação de massa. E a comunicação não verbal, que é aquela, um cartaz, uma etiqueta, uma placa, um gesto, certo? Então, o ACS, né, ele vai ter, como ele é a ponte de comunicação, a ponte de informações entre a unidade básica de saúde e a comunidade, então ele tem que estar ciente, ele tem que identificar e tem que ter noção de como deve ser essa comunicação, né? Então, temos que lembrar que nossa presença e o nosso corpo também falam enquanto falamos. Chamamos isso de comunicação não verbal, que é isso que a gente falou. Então, se você está ali na casa do usuário, né, conversando, está ali na sua visita conversando, está lá o usuário conversando com você, passando a demanda e você está assim, fazendo caras e bocas, demonstrando, não está dando a mínima importância para o que o usuário está falando, para que o usuário está conversando. Então, cuidado com as expressões, cuidado com a forma como você se comporta, cuidado com a maneira que você se expressa, cuidado com a maneira que você se comunica, para você não prejudicar o vínculo, não prejudicar a assistência. Então, o nosso corpo fala, nossas expressões também falam, certo? Então, se você está com a cara feia, está mostrando uma cara entojada, está mostrando que está ali a força, demonstrando que a fisionomia, expressão de raiva, de cansaço, de que aquele assunto está chato, né? Acho que vocês ficam fazendo, né, caras aí, assistindo a aula, fazendo cara, ai meu Deus, que aula besta, ai meu Deus, não vejo a hora de começar. Tem aqueles também que deixam o vídeo ligado, né, e sai. Vai comer, vai se deitar, vai no banheiro e deixa lá o vídeo truando, só para estar contando o tempo, né? Tem, que eu sei, tem gente assim, viu? Então, cuidado nessas expressões que vocês ficam fazendo, que eu estou vendo aqui, tá certo? Então, cuidado com as expressões, né? Brincadeiras à parte, gente. Cuidado com as expressões, cuidado com a forma de comportamento, quando vocês estiverem fazendo as visitas, quando vocês estiverem prestando assistência, tá certo? Vamos agir com humanização, tá certo? Então, o contexto da comunicação é complexa a relação de comunicação entre o profissional de saúde e a comunidade onde trabalha. Então, aqui, gente, é um ponto importante também que eu costumo sempre falar para meus alunos. Eu costumo sempre, na aula de História da Enfermagem, História do Cuidado, a gente falando muito do cuidado, e eu costumo sempre falar na questão do comportamento, da importância de você comunicar. E o foco, o ponto inicial do debate da História da Enfermagem é a questão de que antes o trabalho da enfermagem era exercido pelas prostitutas. Então antes, as prostitutas, para purificar sua alma, elas cuidavam dos enfermos, elas exerciam a profissão de enfermeiras, cuidando dos enfermos para purificar sua alma. Então as religiosas pegavam as prostitutas e levavam elas para as casas de misericórdia para poder cuidar dos enfermos. Então, a imagem da prostituta fica associada à da enfermeira, né?
é um tabu que a gente tenta desconstruir, e é justamente nas minhas aulas que eu falo dessa questão de comportamento. Então, assim, como é que eu estou desconstruindo a imagem da minha profissão e eu não faço, e eu faço tudo ao contrário, aliás. Então, aí um ponto que entra, né? Sua abordagem, sua vestimenta, o veículo que o trouxe, seus contatos locais, suas atividades anteriores na comunidade, isso tudo vai refletir na relação de comunicação. Tudo vai refletir. Então, é isso que eu falo para minhas alunas. Se bater um pouquinho sabe, agir, deixarem um pouco a questão ética delas, pessoal, de lado e ter cuidado na sua imagem. Porque não fica bacana uma estudante de enfermagem, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira estar lá no paredão, bebendo todas na boca do litro, descendo até o chão, beijando todos que tiverem afim, né? Então, está ali à noite, né? Curtindo desse jeito, curtindo do jeito que quer, curtindo de acordo com a ética dela, com aquilo que ela acha certo, e no outro dia está lá no trabalho, está lá na assistência. Então, é o que eu oriento, ter cuidado, a forma de vestimento, o seu comportamento, né? Então, imaginem aí, você como agente de saúde estava ali tomando todas. Também serve para os meninos, viu? Também você como agente de saúde aqui na comunidade está ali, passou a noite todinha bebendo, estava tendo uma seresta, um pagode, sei lá, uma festa, estava tendo uma festa ali perto da comunidade. E a agente de saúde da área estava lá, tomando todas. Litão de vinho São Brás, né? Lá, dá uma dor de cabeça danada. Litão de vinho, misturou depois com a vodka e tomou todas. Foi para casa. No outro dia está lá a gente estava fazendo as visitas domiciliares. E aí? A comunidade vai confiar de você realizar aquela visita? Vai estar confiando no seu serviço? O que vocês acham? Leandro, mas está dizendo que Leandro, a vida pessoal da gente não tem nada a ver com o trabalho. Tem, gente. Querendo ou não, tem, viu? Querendo ou não, influencia. Querendo ou não, influencia. Inclusive, tem seleções, hoje em dia, que pegam links das redes sociais. Então, aproveito uma dica para vocês. Cuidado com o que vocês postam, né? Maria, tem gente que gosta de uma indireta. Tem gente que gosta de uma indireta, gosta de umas publicações, gosta de publicar bebendo, gosta de publicar no meio da farra, no meio de tudo. E aí, tem empresas que pegam sua rede social para ver o que você faz, para ver a sua reputação, para ver se você está agindo moralmente. Certo? Então, ter cuidado. Não é que vocês não têm que ter a vida de vocês. Eu tenho a minha. Eu saio com meus amigos, minhas amigas, me divirto, bebo socialmente, né? Só que não é com exposição, não é, sabe? É agindo moralmente e eticamente também, porque é o que eu acho, na minha concepção, na minha reflexão, é o que eu acho certo. Então eu sempre procuro orientar isso, gente, ter cuidado. Que o seu comportamento, a sua vestimenta, né? Você acha que uma mulher, a dona de casa, vai deixar um agente de saúde com um shortinho bem curtinho, fazer a visita domiciliar? Ela vai permitir? Ela vai se sentir? Não, gente, não é questão que... Eu acho assim que a mulher é livre para vestir o que quiser, para usar o que quiser. Porém, tem que ter os locais. Se eu estou no meu trabalho, você está nas suas visitas, então você tem que ir com seu uniformezinho, você tem que ir com sua fardinha, você tem que ir bem vestido, você tem que ir bem preparado.
Igualmente para os meninos também, né? Eu estou vendo que tem muitos meninos, né? Aqui no curso de agente comunitário de saúde, né? E também tem que ter cuidado, tem que ter a sua postura, tem que ser a sua conduta, né? Porque os direitos são iguais. E o comportamento também tem que ser. Não é só puxar a orelha da mulher, tem que também puxar a orelha do homem, tem que ter o conhecimento. Vocês vão adentrar nas casas das famílias. Então, terem modos, a questão da moral, posicionamento ético que traga benefício para você. Não pensar somente na remuneração, tá certo? Pense na imagem, tá certo? Então, facilita a comunicação entre o profissional de saúde e a comunidade. Então, sua abordagem, seu vestimento, o veículo que trouxe, os contatos locais, as atividades anteriores na comunidade, vai influenciar na questão da comunicação e do fortalecimento de vínculo com a comunidade, tá certo? Então, coloquei aqui, gente, técnicas para a escuta ativa. Eu costumo chamar de escuta qualificada também. Tá certo? Coloquei aqui 4 pontos, né? Focalizar, a primeira. Então, olhe diretamente para a pessoa que fala. O rosto, os olhos, postura e gestos são instrumentos de comunicação muito importantes. Então, aquilo que eu falei para vocês. Tenham cuidado com as expressões. Então, focalize, olhe, dê atenção, demonstre interesse naquela que você está ouvindo. Então, olhe para a pessoa, tenha cuidado nos gestos, nas atitudes, nas expressões faciais, tudo bem? Então, o outro, aceitar. Aceite os sentimentos expressados pela outra pessoa, ainda que não seja de acordo com eles. Não julgue, não critique, não discuta e não pergunte por quê. Então, você está ali ouvindo, escutando e ouvindo. Então, você não tem que estar dando opinião, você não tem que estar julgando. É aquela história, se você não pode ajudar, você também não pode magoar. Não, Leandro, mas eu tenho que dizer logo a verdade. Ave Maria, fui fazer uma visita domiciliar, a mulher estava falando do marido, que não levou chifre. Fui logo mandar ela deixar ele, cuidar da vida dela, arrumar logo o outro. Não, você tem que ouvir. Certo? Ouvir. Se pedirem opinião, orientação, você orienta. E mesmo assim você tem que saber orientar. Então aceite, fique na sua. A gente vai ver um textinho aqui no final da aula que fala justamente sobre isso, da escuta, na questão de aceitar. Tá certo? Não focalizar, olhar diretamente para a pessoa, não demonstrar expressões faciais que dê a entender que não está gostando da conversa, que não está gostando da compreensão. Tá certo? Aceite, né? Escute, junto focalizar com a aceitação. Você não é obrigado a estar de acordo com ele, então não julgue, não critique, sabe? Então fique na sua, se pedirem opinião, vocês expressam, mas julgar, maltratar com palavras quem já está maltratado, porque nem todas as pessoas, gente, estão preparadas para ouvir uma crítica, para ouvir reclamações, para ouvir preconceitos, para ouvir injúrias. Então, não critique, né? Aceite os sentimentos, escute, você está ali para ouvir. Então, refletir. Repita com suas próprias palavras a ideia central do assunto que está sendo falado. Então, a pessoa está conversando com você, você vai demonstrando que você está participando. Então, você está lá conversando, aí a pessoa está dizendo, eu vou... Essa pessoa da zona rural, do sítio. Eu vou morar na cidade, arrumar um emprego. Então, a reflexão. Então você acha que lá é melhor para você, não é isso? Então, refletir. Repita com suas próprias palavras a ideia central. Então, o que a pessoa está conversando com você, que você vê que tem necessidade, então você vai repetir com suas palavras. E aí, a pessoa que está conversando com você, ela vai entender que você está participando, que você está entendendo, que você está recebendo
que você está sendo receptor da mensagem. E aí ele vai se sentir realizado, ele vai se sentir acolhido, certo? E esse refletir também está associado ao estimular. Verbalize seu interesse no que está falando, prestando no que está sendo falado, prestando atenção ao que a pessoa está dizendo. Comente com ela, utilize expressões como que interessante, quanto então você tem que demonstrar que está gostando, que está achando interessante. E, gente, por incrível que pareça, principalmente os idosos, eles gostam muito de conversar, muito mesmo de conversar. Então, você tem que mostrar, você tem que acolher, né? Uma vez eu estava na unidade básica de saúde e tinha um senhor que toda a vida ele ia lá com uma pressão alta, né? E foi uma vez, né? Verifiquei a pressão, conversamos, sabe assim, coisas do dia a dia normal. Principalmente a questão de chuva, que a gente sempre diz, eita, o tempo tá bonito, eita, cadê a chuva, eita, calor. Temas padrões, né? E no outro dia ele chegou lá novamente. E já foi querendo informações, já foi verificando a pressão, e já foi querendo informações de serviços, como era que funcionava, se no SUS tinha psicólogo, se no SUS tinha assistente social. Terceiro dia ele foi novamente, né? Já levou a esposa, né? E já foi chorando, e já foi desabafando. Tirou um revólver da cintura, eu fiquei gelado, fiquei branco, fiquei de toda cor. Digo, pronto, vai me matar. Mas tirou um revólver, guardou em cima da mesinha, disse que não tivesse medo e foi desabafar. Foi dizer que tinha um filho que usava droga, filho que era jurado de morte, que ele não tinha mais, que ele tinha preocupação de andar sozinho, tinha que andar armado, que ele tinha medo que alguém fizesse algo com ele, com a esposa dele, né? Então a esposa dele conversou, a senhora desabafou, chorou, e a gente orientou. Quando foi no outro dia, quem foi que chegou? Os três, o idoso, a idosa e o filho, né? Os idosos foram, conversaram, disseram que tinha o CAPS, né? Tinha o NASF de assistência à família, tinha o PSF que estava ali pronto para ajudar. Então o filho já foi conversar, já foi buscar ajuda. Então imaginem aí, se aquele senhor tivesse chegado no primeiro dia, eu tivesse com a cara deste tamanho, né? Tá grande aqui, mas é que eu tô gordo, né? Mas eu falo assim, eu tivesse com a cara bem grande de raiva, né? Que tem gente que vai trabalhar como se não estivesse recebendo, uma cara bem feia, sem respeitar, fazendo serviço à força. Então se esse idoso chegasse lá, eu tivesse pegado o aparelho, verificado a pressão, mandado embora, não tivesse puxado conversa. Será que tínhamos tentado resolver o problema? Né? E aí que o filho dele começou a frequentar o CAPS, começou a mudar, e daí em diante eu não tive mais notícia porque era em outra cidade e eu tive que retornar para a minha cidade e não tive mais contato, mas espero que eles estejam bem. Então vejam essas 4 técnicas e vejam que elas são muito importantes, né? E isso a gente vai ver agora nesse texto, né, que eu coloquei aqui de reflexão, que vai falar justamente sobre esses 4 pontos, né? Então preste atenção aí, gente. Quando lhe peço que me ouça e você começa a dar conselhos, você não faz o que eu lhe pedi. Você não está ouvindo, você está atrapalhando o desabafo daquela pessoa. Então, quando lhe peço que me ouça e você começa a me dizer que eu não deveria me sentir daquele jeito, você não está passando por cima, quer dizer, você está passando por cima dos meus sentimentos. Quando lhe peço que me ouça e você sente que deve fazer algo para resolver meus problemas, você falhou comigo, por estranho que possa parecer. Ouça. Tudo que peço é que você me ouça. Não que fale nem faça nada. Só me escute. Então,
sem demonstrar expressões, demonstrando interesse, sem julgar, repetindo que a pessoa demonstrando entendimento. Então, continuando aqui. Conselhos são baratos. Existem muitos conselheiros de plantões e líderes religiosos, até em jornais. E posso consegui-los sozinhos. Não sou impotente. Talvez acanhado e hesitante, mas não impotente. Quando você faz algo por mim que eu precise e possa fazer sozinho, você contribui para o meu medo e imperfeição. Então vejam que forte, gente, essas palavras desse texto. Mas quando você aceita o simples fato de que eu realmente sinto o que eu sinto, mesmo que pareça irracional, então eu posso parar de tentar convencê-lo e posso me ocupar com a compreensão do que está por trás desse sentimento irracional. E quando isso fica claro, as respostas são óbvias e eu não preciso de conselhos. Sentimentos irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. Talvez seja por isso que preces funcionam algumas vezes para algumas pessoas. Vejam que texto forte, que texto bonito, gente, que texto interessante. Porque Deus não dá conselhos ou tenta consertar as coisas. Deus apenas escuta e confia em você para resolvê-las por si próprio. Então, por favor, me ouça e apenas me escute. E se você quiser falar, espere um pouco pela sua vez e eu ouvirei você. Então, muito lindo, achei muito lindo, muito interessante esse texto e eu senti a necessidade de trazer para vocês. Porque esse texto fala muito, esse texto contribui muito para vocês, principalmente na questão da comunicação. Saber ouvir, sem julgar, demonstrar interesse, né? Tentar ajudar, né? E tem uma frase, que eu não lembro agora quem é o autor, que ele dizia que as pessoas elas só vão buscar conselhos quando elas sabem que você já tem a resposta pronta. Então, tipo assim, Juliana, ela só vai pedir opinião a quem vai concordar com ela. No momento que você discorda daquilo dela, você não vai mais ter utilidade para ela. Você já vai se virar contra ela. Então é até um exemplo que eu dou. O ladrão, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que é pecado o que ele faz. Não sei se é o exemplo correto usar um ladrão, mas se ele for buscar ajuda, ele vai pedir, acho que ele vai pedir conselho a uma pessoa de bem? Não, porque ele já sabe que ele vai ser criticado. Então, no momento de pedir conselho, no momento de pedir orientação, a pessoa vai e pede. Mas tem momentos que ela simplesmente quer falar, quer desabafar, quer tirar aquilo que tem dentro dela, aquilo que incomoda ela. E depois que aquilo ali tudo passar, o consciente dela vai dizer o que ela vai ter que fazer. Resumindo, complementando. A pessoa pode vir conversar com você, você pode dar o conselho que você quiser. Ela só vai fazer aquilo que ela quiser. Ninguém tem poder de... Como é que eu posso dizer? Ninguém tem poder de tomar a decisão de ninguém. Você pode dar 1000 conselhos, mas a sua amiguinha só vai deixar aquele homem que faz ela sofrer se ela quiser. Não é você dizendo todo dia, mulher, não presta não. Mulher está te traindo, mulher está fazendo aquilo, que ela vai deixar de jeito nenhum. Ela só vai deixar quando ela achar que é o tempo, quando o consciente dela, que ela sabe que aquilo ali, ela sabe que ela tem sofrimento, mas há uma força maior dentro dela que permite que ela fique, então não adianta. Então, conselhos, que assim, conselhos tem em todo canto. Um vídeo motivacional, eu vejo aqui, bota aqui no YouTube, encontro. Tá certo? Então, termos cuidado, termos mais foco, termos atenção na hora da conversa, né?
E eu deixei esse texto bonito para fechar a aula de hoje, para fechar a semana, né? Sexta-feira. E que vocês reflitam, tá certo? Reflitam na questão de como é que tem que ser a comunicação, na questão do respeito pelo próximo, pelo usuário, na questão da humanização, tá certo? Então, foi bem curtinho, né, mas com muito significado, né, esse texto aqui, riquíssimo, né, com muito conhecimento, que muito vai contribuir para vocês. Tem muitos conhecimentos, muitos pontos importantes. Cada frase dessa é uma orientação, é um ensinamento para vocês, tá certo, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, por hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Só quero fazer uma ressalva com relação às atividades, né? Elas são feitas em formulário eletrônico, então no momento que você clica naquele link enviar, já chega na sede do IDIB, eles já recebem, tá certo? Então não tem como resolver duas vezes e não é para enviar por e-mail, gente, né? Não enviem por e-mail. No momento que vocês cliquem em enviar, automaticamente já chega, que as respostas vocês têm que responder online, tá certo? Então, boa noite, Deus abençoe a todos e tenham um bom final de semana. Até terça-feira, até a próxima aula. Valeu.